Salmo 126, versículo de número 1. 126, versículo de número 1, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Convido a igreja a um momento de oração agora, para que Deus fale conosco. Deus é soberano. Desde quarta-feira tinha uma mensagem preparada, está escrita ali no celular, e deixei já o celular lá, porque eu já entendi que Deus tem algo, Ele é Senhor, Ele muda o que Ele quiser, mas eu vou falar da caminhada missionária da igreja, se o Senhor assim permitir. Oremos ao Pai. Senhor, nós estamos aqui em total dependência do Teu falar, do Teu agir, do Teu operar, Senhor. Senhor, nós não temos, ó Deus, o que argumentar, nós não temos, ó Deus, o que questionar. Tu és o Senhor da nossa vida. A Tua palavra está aberta, a Tua palavra foi lida, Pai. Agora nós precisamos ouvir o Teu conselho, precisamos ouvir a Tua direção, precisamos ouvir a expressão da Tua vontade. Por isso, ó Deus, eu me coloco diante de Ti para clamar pela vida dos meus irmãos que ouvirão, que receberão a Tua palavra, mas para clamar pela minha vida, Pai, que eu não fale nada que não seja Teu para eles, que eu não abra os meus lábios para proferir nenhuma opinião pessoal, porque eles não vieram aqui para ouvir uma opinião pessoal, mas eles vieram aqui para ouvir a palavra do Todo-Poderoso. Com Tua misericórdia, Pai, ó Senhor, toma-me em Tuas mãos, com todas as minhas limitações, com todas as minhas fraquezas e pecados, e opera neste momento, Senhor, o milagre da pregação, o milagre, ó Deus eterno, querido, aonde o Teu Espírito toma o homem tão defeituoso, o homem tão inadequado, o homem tão fragilizado, e através daquilo que é tão pequeno e defeituoso, Tu derramas a Tua palavra, que é perfeita, que é poderosa, que é grandiosa, e que opera, Senhor, para a glória do Teu nome. Fala conosco neste momento, eu Te peço e eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, eu estava lendo esse salmo hoje, e eu confesso que eu não sei porquê, não sei explicar, mas eu não prego muito salmos. Eu acho que é porque eu não sei pregar em salmos. Eu gosto muito de pregar nas cartas de Paulo, no Apocalipse, mas salmos e provérbios, eu me sinto extremamente limitado para pregar esses textos tão grandiosos. Mas hoje em oração o Senhor trouxe a lembrança deste salmo, e em especial o versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E o que me chamou a atenção foi essa pequena expressão, enquanto semeia. Enquanto semeia, atraiu os meus olhos, atraiu o meu coração,
E eu fiquei pensando na hora. Então o Senhor está dizendo para nós que a gente vai semear com choro. O Senhor está dizendo para nós que a gente vai semear com lágrima. O Senhor está dizendo para nós que enquanto nós estamos semeando, as lágrimas poderão estar descendo. E eu entendi do Espírito Santo que era isso mesmo. Segura essa expressãozinha no seu coração. Esse texto ou este salmo é um cântico de romagem, ou um cântico de romaria. Os judeus, eles tinham por hábito, ao subir para Jerusalém, irem declarando na caminhada estes salmos, como esse. Tem vários salmos de romagem, salmos de romaria. Mas esse tem um conteúdo especial, porque este salmo, ele traz a lembrança de um momento muito importante para eles, que foi a mudança, que foi quando Deus restaurou os destinos e os rumos de Jerusalém. Foi quando Deus tirou o povo, depois de 70 anos de cativeiro lá da Babilônia, e começou a trazê-los de volta para Sião ou Jerusalém. Então, quando eles estavam indo para o culto, eles iam declarando: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E o povo judeu, ele é um povo muito festeiro no seu culto a Deus. Eles cantam, eles tocam, eles dançam, é uma coisa impressionante. Então imagine só eles caminhando, e sempre que se falava em Jerusalém, nunca se falava em descer, mas em subir pela honra que tinha, mesmo depois da restauração. E eles dizendo, expressando um momento como esse: olha, por causa do Senhor ter restaurado a nossa sorte, olha, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Olha, há um testemunho entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sim, porque na verdade, no momento que eles foram levados para o cativeiro, Babilônia era a maior nação do mundo, era o maior império do mundo, o império conquistador, o império avassalador. Mas não tem grande diante de Deus, vocês sabem disso. E eles não conquistaram, Nabucodonosor não conquistou o que conquistou porque tinha força, mas porque Deus permitiu para tratar. Mas esse salmo está falando depois do tratamento. Esse salmo está falando depois que Deus cumpriu o que tinha que cumprir. Esse salmo está falando de um retorno. Esse salmo está falando de uma restauração. E eles indo e celebrando esta restauração. E não apenas o testemunho das nações, eles mesmos, eles estão dizendo: com efeito, o Senhor fez coisas grandes por nós. E no versículo 4 eles dizem: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Esse versículo dá uma ideia do sentimento deles, como era grandioso, porque o Neguebe era um deserto. O Neguebe é até hoje um deserto que ficava na época ao sul de Judá. Era um lugar seco, não era um lugar montanhoso, era um lugar plano. Mas aqui está falando de torrentes, de rios. Esses rios apareciam no Neguebe por ocasião das estações chuvosas. Então aqueles sulcos na terra se enchiam de água. E o Neguebe, ele tinha ali uma rota comercial. Então aqueles aqueles beduínos que andavam pelo deserto, quando passavam pelo Neguebe, nesses tempos de chuva, tinha água no meio do deserto.
E eu começo a pensar e a dizer para vocês que para Deus criar água no deserto não é nenhuma dificuldade. Mas aí ele muda o tom, porque eles percebem que essa restauração, muito embora Deus tenha começado, tenha sido algo grandioso e glorioso, ela tem suas dificuldades. Restaurar é muito mais difícil, porque restaurar envolve você mexer com o que você perdeu, envolve você mexer com o que foi destruído, com o que um dia foi glorioso e dali a um tempo já não é mais. Vocês sabem que a invasão babilônica em Jerusalém devastou a cidade, destruiu o templo, portas, muros derrubados, queimados. Há um tempo, há um trabalho. E aí ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É mais ou menos dizendo assim: bom, se ele fez uma obra tão grande tirando a gente de lá, então, ainda que a gente chore, ainda que a gente tenha assim um trabalhar grande na restauração, em nos instalarmos de novo e por aí vai, ainda que a gente faça isso com lágrimas, a gente vai colher com alegria, com júbilo. Me deixe falar um pouco da sua vida então. A gente sempre gosta e pensa que tudo devia dar certo, né? Que tudo deveria dar certo. Que a nossa vida, ela deveria sempre estar numa curva de crescimento. Quando a gente é mais novo, quando a gente é adolescente, jovem, né? E no meu caso, o tempo de juventude e adolescência já está há muito tempo lá atrás. Mas eu lembro que eu era um idealista de carteirinha. Para mim tudo ia dar certo. E eu às vezes eu pensava assim: mas por que não vai dar? Não é? Mas nós sabemos, todos nós sabemos que já temos aí, se você tiver mais de 30 anos, você sabe que não é bem assim. Tem hora que parece que a receita não funciona. Tem hora que você olha e diz assim: eu fiz tudo certo, mas o resultado não foi bom. E tem hora que você olha e percebe: eu vou ter que começar tudo de novo. Eu quero começar falando com você que hoje, no momento da tua vida, está precisando e está entendendo que é hora de começar tudo de novo. Você vai perguntar: o que isso tem a ver com a caminhada missionária da igreja? Eu não sei ainda, porque a mensagem está vindo ao meu coração agora, mas eu sei que ao final, irmã Soraya, Deus vai falar alguma coisa nisso. A grande dificuldade de quem vai recomeçar não é nem tanto o desafio que tem pela frente, é quando olha para o espelho retrovisor da vida e vê o que foi, e vê o que tinha, e vê a posição que estava, e agora não tem, não é, não, acabou tudo, está tudo derribado, está tudo por terra. Mas eu vim aqui, agora eu entendo porque que Deus mudou tudo que eu tinha que falar, para dizer para você que você não tem que ter medo de reconstruir, porque aquele que está ao teu lado é o que te tira do deserto, é o que te tira da escravidão e te leva para você viver uma obra gloriosa, aonde servirá de testemunho para os de fora, e você mesmo dirá: grandes coisas fez o Senhor por mim. Eu não sou aqueles tipos de pregadores, né, que falam o que o povo quer ouvir para ficar tudo feliz. Não, eu tenho medo
do que eu falo, porque eu tenho que falar o que vem de Deus. Mas isso que eu estou dizendo para você é muito de Deus. Eu sei que Deus sabe que você está olhando para o espelho retrovisor, você está vendo o que veio lá atrás. E lá atrás o casamento estava bonito, a família estava linda, a vida financeira estava bem, o ministério estava bem, mas parece que de repente passou um furacão, veio uma chuva muito forte, veio uma situação muito difícil e jogou tudo por terra, e aquilo que era bonito ficou feio, e aquilo que estava edificado está por terra, e aquilo que era uma certeza virou medo, virou insegurança. Mas Deus está te dizendo: a caminhada não parou, ainda que você chore enquanto semeia, o júbilo virá, porque Ele é Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, não é fácil. Não é fácil você pegar pedaços da sua vida e olhar e falar: esse pedaço se juntava com esse amor que não foi correspondido, que foi traído. Esse pedaço se juntava a uma profissão que estava sendo tão próspera, mas um desemprego, uma situação desonesta, pois tudo por terra, acabou tudo. Não é fácil trabalhar com os pedaços, não é fácil trabalhar com o que sobrou, mas quando Deus está junto, é Deus que faz coisas novas, é Deus que faz coisas que você e eu não sequer podemos imaginar. É por isso que ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Não, Jerusalém foi queimada, foi tudo destruído, foi. Mas olha as levas que foram lá para a Babilônia, foi tanta gente, os melhores foram levados. Quantas vezes você olha e fala: os meus melhores anos da minha vida estão sendo consumidos em lágrima e sofrimento, mas Deus é Deus que reverte, Deus é Deus que muda, Deus é Deus de novas alegrias, Deus é Deus de novas esperanças, Deus é Deus de novo amanhã. Só o profeta Daniel deve ter ficado mais de 70 anos naquele cativeiro, naquela Babilônia. Mas um dia, a Bíblia diz que Deus, Ele despertou o espírito de Ciro. Nabucodonosor já não existia mais, Belsazar estava morto. E ele olha para um livro e ele entende que aquele povo que estava cativo tinha que voltar para a sua terra. Aleluia, meu irmão, como Deus vai começar essa reconstrução na tua vida, eu não sei te dizer, mas eu sei que Ele é Deus para usar qualquer situação, meu querido. O Deus que devolve glória para general a partir de uma menina escrava é o mesmo Deus que pode fazer coisas que você vai dizer: meu Deus, não é possível. Sabe o que Deus faz às vezes, irmãos? Eu tenho que dizer isso para você, que Deus, às vezes Ele leva a gente para a porta que fechou, e ali é o começo da reconstrução. Às vezes a reconstrução de Deus começa no nosso impossível. Às vezes a reconstrução de Deus não começa, irmã, aonde a gente acha que deveria começar. Não, às vezes Deus faz um negócio estranho aos nossos olhos. Deus tira o povo do Egito. Coisas tremendas, milagres tremendos, intervenções tremendas. Mas por que não levou lá por cima? Por que está levando em direção ao Mar Vermelho?
não tem barco, não tem ponte. E nós estamos aqui parados diante destas águas. E está chegando notícias que Faraó percebeu que ele pode nos alcançar, que ele pode nos destruir. Quando Deus está reconstruindo, se ele precisar abrir mar vermelho, ele abre. Se ele precisar derrubar a muralha de Jericó, ele derruba. Apenas creia que Deus não te chamou para você ficar prostrado no meio de entulho e no meio de escombros, mas para você nesta noite levantar o teu semblante e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Vai vir um tempo de reconstrução. Talvez eu estou pregando para mim mesmo. Talvez nesse tempo de reconstrução você vai trabalhar chorando, lágrima descendo, a tristeza ainda rondando, as lembranças ainda querendo assolar, querendo oprimir. Não olha para nada disso. Continua semeando. Continua semeando a tua oração. Continua semeando a tua confiança em Deus. Continua semeando a tua dependência de Deus. Até que ainda que você tenha que dizer para ele: Deus, hoje eu estou tão fraco, estou tão fraca, mas eu estou nas tuas mãos. Eu vou continuar semeando. Eu não vou parar. Eu não vou desistir, porque o Senhor não desistiu de mim. Eu quero dizer para você: por pior que esteja a tua vida, Deus não desistiu de você. Deus nunca desistirá de ninguém. Ainda que tenha que semear com lágrima. Quer ver outra dificuldade para quem está vivendo um tempo de reconstrução? É aquela pergunta que assola o tempo todo: mas como que vai ficar? Eu sei como era, eu sei como eu vivia, eu sei o que eu tinha. Agora eu não sei mais nada. Agora parece que não tem ninguém comigo. Parece que eu vou ter que caminhar sozinho, sozinha. Você pode até sentir isso, mas nenhum sentimento está acima do amor e da verdade de Deus. Você não vai reconstruir por causa dos teus méritos, por mais que você os tenha. E eu creio que tem. É incrível, você não acha as pessoas de méritos elevados no topo do sucesso. Tem muita gente que chega no topo porque é oportunista. Tem muita gente que chega no topo porque é desonesto. Sabe onde você acha gente boa demais? Na caverna de Adulão. É na caverna de Adulão. Gente que perdeu tudo, gente que não está entendendo nada que está acontecendo com a vida, gente que está desanimada, gente que está endividada, gente que está perseguida, gente que pode morrer a qualquer momento. Está tudo lá dentro. Mas lá dentro da caverna de Adulão, irmão, tem 300 valentes que Deus está gerando e preparando. Você pode estar hoje na caverna de Adulão junto com Davi. Você pode estar pensando: o que vai ser a reconstrução? Saiba, Deus nunca anda para trás, Deus nunca diminui nada, Deus leva a gente, é para frente, é adiante, é para aquilo que Ele tem reservado para mim e para você. Será que Davi tinha ideia que ali dentro tinha gente que ia lutar a favor dele até a espada grudar na mão? Será que Davi tinha ideia que dentro daquela caverna tinha gente que por causa de um copo d'água arriscaria a própria vida por ele?
Sabe o que é isso? Não é capacidade apenas não, é Deus trabalhando. Deus não precisa de palácio para te levantar. Deus te levanta na caverna para te levar ao trono, para te levar à glória, mas a glória é dele. Não faz mal que a gente está semeando com choro. Senhor, o Senhor sabe que está difícil, eu sei, filho. Hoje Deus disse assim ao meu coração: não se preocupe com o fim. O fim é problema meu. Caminhe hoje. Semeia hoje. Amanhã, semeia de novo. Depois de amanhã, continue semeando. A cada semeadura na oração, na confiança e na dependência de Deus, está te aproximando cada vez mais deste trono de glória que o Senhor está assentado, e de onde nunca jamais te faltará provisão, direção e graça do Senhor Jesus. Faz hoje, faz amanhã. Senhor, hoje eu estava tão fraco, eu pensei que eu ia conseguir semear esse saco grande de sementes, você está me entendendo? E eu não consegui, Senhor, foi só um pouquinho, não tem problema, amanhã você vai continuar. Quero dizer para vocês também uma coisa: na reconstrução de Deus, sempre tem um amanhã. Sempre, sempre. Quando você olhar para o teu Deus, quando você estiver diante do teu Deus, você pode ter falhado, você pode ter pecado, quem sabe tudo que foi destruído foi tua culpa, mas sempre vai ter um amanhã. Sempre. Aleluia. Ainda que olhem para você e digam assim: acabou. Como os meninos costumam dizer, game over. Agora não tem mais para onde ir com Deus. Sempre tem amanhã. Tem um amanhã para o teu casamento, tem um amanhã para a tua vida espiritual, tem um amanhã para a tua vida profissional, financeira, tem amanhã para a igreja do Senhor. Com Deus sempre tem um amanhã, e este amanhã é Ele que prepara. Aleluia. A gente pode estar semeando com lágrima hoje, amanhã, depois de amanhã, mas tem uma outra coisa que eu queria te dizer: nada do que você faz em Deus é vão. Por que você está dizendo isso? Porque o versículo diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então vai ter colheita daquela semeadura, daquela semente que você lançou ali no choro, na lágrima, daquela oração da madrugada tão dolorida. Irmãos, tem orações que saem de dentro de nós, que parece que elas saem arranhando o nosso coração, de tão dolorida que ela é. Mas saiba de uma coisa: não tem nada em vão quando a gente faz diante do Senhor. Aleluia. Tem gente que eu conheço que vai jejuar, que para de tomar remédio que tem que tomar de uso contínuo, que a pressão sobe, que a diabetes sobe, que produz uma alteração terrível, mas diante de Deus aquela pessoa está dizendo: Deus, eu não estou dizendo que deva fazer isso não, mas eu conheço gente assim: Deus, eu estou passando mal demais, mas por tua causa vale a pena, Deus, porque nada que eu faça em ti é em vão. Saiba disso, querido. Se você está semeando, ainda que com choro, ainda que com dor, ainda com amargura de alma, a tua oração, a tua confiança em Deus parece ficar cada dia mais fragilizada. Saiba, nada é vão, porque daquela sementeira, daquele semear, vai ter colheita, e colheita com júbilo. Não é em vão. Não é em vão. Ainda que pessoas tão próximas da gente virem para a gente e falem assim: você ainda confia no teu Deus?
Você ainda acha que em pleno 2020, indo para 2021, esse negócio de jejum e de oração funciona? Pega a mão de pensar nessas coisas. Você está ficando louco. Você perdeu o passo da história. Você precisa se modernizar. Não é mais assim. Isso foi na época da sua avó. Isso foi na época do seu avô. Hoje não é mais assim. Eu não sei quantos anos tem essa igreja. É a primeira vez que eu venho aqui. Mas eu acredito que essa igreja não deve ser muito nova. Quantos anos tem essa igreja? 55 anos, né? Eu me lembro que aqui nessa região tinha alguns pastores que eu os conheci. Não sei se exatamente aqui no Imirim, pastor Guido Stuber, que me batizou. Pastor Júlio, não sei se alguém aqui lembra dele. Foi tudo aqui. Olha que igreja linda. Mas os começos foram tão difíceis. Esses homens, essas irmãs, pagaram um preço tão alto. Mas eles entenderam que nada era em vão no Senhor. A grande maioria deles já não está mais entre nós, como o pastor Antônio Sampaio lá no Mandaqui. Já estão com o Senhor. Os guerreiros descansaram. Eles não estão vendo nada disso. Mas um dia nós estaremos todos diante dele. E eu tenho certeza que os mais antigos, os mais novos, não importa a idade ou o tempo que viveram aqui na terra, todos nós vamos dizer uma coisa só: não foi em vão. Eu acho que eu vou primeiro que você é muito mais novo do que eu. Quantos anos você tem? 38, aí tem idade para ser meu filho. Eu acho que eu vou bem antes que você. O ano mês que vem 61. A glória do Senhor. Mas quando a gente estiver junto lá, se tiver a condição de nos reconhecermos, nós vamos olhar um para o outro e vamos dizer: não foi em vão. O que você fizer, querido, nesse programa de reconstrução de Deus para a tua vida, não será nada em vão. Às vezes você já falou para Deus assim: Senhor, por que o Senhor não fez até agora como eu quero? Eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que quando o Senhor reconstruísse tudo e fosse do jeito que era. Porque a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. O que Deus fez foi maravilhoso, mas agora Deus tem algo maior. O templo de Jerusalém foi queimado. O povo não imaginava que Deus ia reconstruir um templo não feito de mãos humanas, mas o templo do Espírito Santo. Chegaria esse tempo chegou em Cristo Jesus. Hoje nós olhamos para os templos construídos, nós nos alegramos, mas esse templo ele pode ser destruído. Esse templo envelhece, esse templo precisa de manutenção. Agora o templo do Espírito Santo que está em mim, que está em você, este não precisa de nada disso. Ele só precisa de glória e glória e glória lá do alto. E Deus nesta reconstrução não vai deixar faltar glória, não vai deixar faltar a presença dele, não vai deixar faltar essa graça transbordante. Não é em vão, tem nada em vão. Podemos estar até fazendo com lágrima, podemos até semear muitos e muitos anos com lágrima,
Mas semente plantada na promessa de Deus é semente que frutifica, que cresce, que produz e que glorifica o nome dEle. Aleluia! Ah, que bonito, essa música é bonita. Israel foi assolado pelo Império Assírio. Israel foi assolado pelo Império Babilônico. Israel foi dominado pelo Império Romano. Esse nosso Deus é tremendo demais. No ano 70 depois de Cristo, as tropas romanas invadiram Jerusalém. O templo foi destruído de novo. Eles foram espalhados por toda a face da terra. Eu não estou fazendo nenhuma alusão ao Estado de Israel, não. Durante 1800 anos eles ficaram espalhados sobre a face da terra. Na Segunda Guerra Mundial, o propósito dos nazistas era varrer Israel da face da terra, para não ter nenhum judeu mais na face da terra. Milhões morreram. A guerra terminou. Hitler morreu. O Império Nazista acabou. 1800 anos depois, 1948. Na recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, sai um decreto da Inglaterra, uma petição da Inglaterra. Vamos reconstruir o Estado de Israel. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de reconstrução. Eles começaram a voltar para a Palestina. Chegaram na Palestina, tinha gente morando. Os árabes estavam lá. Mas a terra, Deus tinha dado para Abraão, para Isaac e para Jacó. E as promessas de Deus são irrevogáveis. Deixa eu falar só isso, para não esfriar a mensagem. Mantenha o ritmo da mensagem no teu coração. Eles se estabelecem ali. A tensão começa a crescer. Cercados de nações árabes de todos os lados. Está o Egito aqui no sul, está a Síria lá no norte, está o Líbano aqui, está a Jordânia aqui. Em 1967, a Liga das Nações Árabes, ainda incipiente, Egito, Síria, Líbano, Jordânia, nós vamos varrer Israel do Oriente Médio. Um exército poderoso. Aquela nação pequenininha. Geograficamente, Israel talvez seja mais ou menos a dimensão do estado de Sergipe, que é um dos estados menores do Brasil. De um lado é mar Mediterrâneo. E eles se arregimentam. Uma força fantástica. E ninguém entende de onde veio uma voz que adentrou o comando aéreo de Israel. Poucos jatos, poucos caças, não tinha muito. E há quem diga que um general de alta patente deu uma ordem: levantem voo agora e bombardeiem todos os aviões do Egito que estão em terra, estão estacionados. A guerra dos 7 dias. Quando os egípcios perceberam, os seus aviões estavam todos bombardeados, ninguém morreu, poucas vítimas, mas os aviões destruídos por aqueles poucos caças.
se realinharam de novo. Tem tudo isso no YouTube, se você quiser ver depois. Os nossos tanques de guerra vão varrê-los. E começaram a ver aparecer, Júlia, no deserto, filha querida, colunas de fogo. Para onde o exército de Israel ia, a coluna de fogo se manifestava. Se eles iam para o oeste, a coluna de fogo levava os inimigos para o leste. Ninguém varreu ninguém. Ninguém varreu ninguém. Foram buscar apoio com os soviéticos na época, que tinham os tanques mais modernos para andarem no deserto. Agora a gente varre Israel da Palestina. Tanques que foram desenvolvidos para andar na areia do deserto. Quando começaram a andar naqueles desertos, eles começaram a emperrar. Ninguém entendia como é que eles podem emperrar. Foram projetados para isso, foram testados nisso. Mas um dia, rodas de carros egípcios também emperraram. Porque quando Deus quer reconstruir, não tem que impeça o agir do nosso Deus. E por que Deus está preservando Israel, uma das nações mais desenvolvidas da face da terra, uma das nações mais ricas da face da terra? Todo o subsolo de Israel tem riquezas até não querer mais ali, para que Israel saiba como o Senhor usou Oséias: com grande amor eu te amei. Séculos e séculos de histórias estão se passando, e o amor dele não muda. Deus está esperando o momento em que Israel vai se render diante do Messias. Yeshua, que nós cantamos aqui hoje. Agora eu pergunto para você, querido, esse Deus que Ele mesmo saiu semeando a semente com choro. Jesus olhou para Jerusalém, Mateus capítulo 23, e olhou e se lamentou e disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos, e vocês não quiseram. Imagine Jesus olhando para a casa de Israel e dizendo isso. Mas nem o lamento impediu, atrapalhou ou bloqueou o amor de Deus. Você acha que com você vai ser diferente? Ele te amou. Não foi na tua festa de 15 anos, moça, que está aqui. Não foi, viu, moço, quando você arrumou o teu primeiro emprego tão bom. Não foi naquele momento, nesses momentos lindos que Ele nos amou, não. Ele nos amou na dor. Ele nos amou na solidão daquele madeiro. Ele nos amou na rejeição daquele madeiro. Ele semeou chorando. Mas não essas lágrimas que eu estou chorando, ou que você esteja chorando, não. Ele mostrou o quanto ele semeou com lágrima quando ele disse: Lamá, Lamá,
sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? Esse sentimento que eu e você não sabemos imaginar como ele é. Foi ele semeando com lágrima. Mas como disse o profeta Isaías, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Está aqui, ó. Ele te conhecia antes de você nascer. O Salmo 133 diz que todos os nossos dias estavam contados diante dele, sem que nenhum deles houvesse ainda. Pastora, mas a minha história, pastor, foi história de abuso, a minha história foi história de violência, a sua história pode ter sido do jeito que for, mas ele te amou. Ele semeou pela tua vida com as lágrimas do seu sofrimento. E você acha que agora, nesse momento da tua vida que você tanto precisa de uma reconstrução, você acha que ele vai te desamparar? Você acha que ele deixou de te amar? Você acha que ele esqueceu de você? Você acha que ele pegou o livro da tua vida e rasgou a página e disse: esse aqui eu não quero mais? Não! Ele está te chamando nessa noite para você trilhar com ele a semeadura da reconstrução de um novo tempo. Não sei como é que vai ser, mas vai ser glorioso.